texto diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a maldade daquele povo subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo ao porto de Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Venha e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Jonas, nosso Deus, Pai. Senhor Jesus, te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra. Senhor Jesus, fala conosco, Deus, através da tua palavra, meu Senhor. Senhor, abençoa, Deus, cada um dos teus filhos que aqui se encontram, meu Senhor. Toma, Pai, cada um dos teus servos que hão de nos ouvir pela internet, Pai. Senhor Jesus, somos teus filhos que se encontram também, Pai, do lado de fora dessa igreja, cujo estão, meu Senhor, ao alcance desta palavra. Senhor, pega todo mundo, Pai, coloca todo mundo num único pacote e abençoa, Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Poder se assentar, meus queridos. Esperar um pouquinho os irmãos se recomporem, tá? Para a gente poder estar ministrando a palavra do Senhor. Meus queridos, dizer uma coisa para vocês. Quem aqui já teve... você não tinha muita simpatia por uma pessoa. Vamos lá, vou dizer, não vou usar o termo ódio, mas eu vou usar assim a palavra, eu não me simpatizei muito com aquela pessoa ali não. Alguém aqui já teve isso? Já? Algumas pessoas que sim, outras... Sim ou que não? Vocês, todos vocês. Alguém já teve assim? Eu não vou muito com a cara daquele fulano não. Não é? Quando eu era espírita, eu costumava dizer o seguinte, que o meu santo não batia com o dele. Sabia disso? Eu dizia isso. Acho que o meu santo não bate com um santo de fulano, não. Mas, sabe quando aquela pessoa não gosta da outra, ou que não vai muito com a cara daquela pessoa? Óbvio que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que amar a todos, não é? Claro. Mas sabe um profeta que ele não tinha muita simpatia, ele odiava mesmo. Não era uma pessoa, era um povo. Povo esse chamado povo assírio, cuja capital ficava em Nínive. Mas sempre quando alguém diz assim, eu não vou com a cara de uma pessoa, talvez essa pessoa nunca tenha te feito nada, não é? Mas simplesmente por você não se dar muito bem com ela. Eu, pelo menos, eu hoje não sou mais assim. Antigamente eu era, hoje em dia eu me dou com todos. Mas, antigamente eu era desse jeito. Mas sabe quando aquela pessoa nunca te fez nada e você não vai com a cara dela? Mas imagina quando essa pessoa dá motivo. Aí quando dá motivo é diferente, não é? Quando dá motivo. Vamos pegar que seja um povo. Um povo esse que tinha dado motivo, e todos os motivos do mundo, para Jonas poder odiar eles. Era o povo assírio. Era o povo de Nínive. E Deus, ele vai agora olhar para toda a maldade desse povo. Aí Deus vai ver um povo que pegava as mulheres grávidas, ainda gestante, arrancava os filhos na espada, cortando a barriga. Imagina só, um povo que fazia tudo isso. Um povo que quando invadia uma nação, que quando conquistava uma nação, tomava essa nação, Yuri,
para poder impor o respeito e o temor das outras nações, eles arrancavam as cabeças das pessoas e faziam pirâmides com elas, só para impor o seu poderio. Povo esse que o método de crucificação deles era um método que vazava a pessoa de baixo até em cima. Imagina só. Aí esse povo todo fazendo toda essa maldade, Deus está lá de cima olhando aquilo tudo, e Deus ele tem algo, isso eu aprendo aqui no livro do profeta Jonas, que é como se fosse uma espécie de termômetro. Sabe quando você chega para aquela pessoa e diz assim, eu já estou por aqui com fulano? Sabe? Deus ele vai dizer aqui, ó, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a maldade daquele povo já subiu até mim. É como se Deus estivesse dizendo, eu já estou por aqui com esse povo. Só que Deus, quando chega no limite contra uma nação, Ele não vai enviar juízo àquela nação sem antes enviar uma palavra de salvação. Deus não faz isso. Com nenhum ser humano ou com nenhuma nação na face da terra. O homem pode ser a pior pessoa do mundo, mas antes de Deus permitir que o juízo venha sobre a vida daquela pessoa, primeiro, Deus envia a sua palavra de salvação, seja com uma pessoa individualmente, ou seja com uma nação de maneira coletiva. Então, com o povo de Nínive, já tinha uma sentença vinda sobre eles. Mas antes de Deus aplicar aquela sentença, Deus queria dar a oportunidade àquele povo deles se arrependerem. Agora, como que Deus vai dar a oportunidade ao povo de Nínive para poder se arrepender? Enviando alguém para poder pregar a palavra aos ninivitas, correto? Diante desse cenário, os ninivitas eles estavam querendo tomar Israel, para poder fazer isso tudo com Israel. Tanto que, anos depois, no ano 722, os assírios conseguem tomar Israel e levar Israel para a Síria. E com isso, nunca mais o povo se fez novamente. Então, Jonas, naqueles dias, eu posso te dizer que ele tinha aqui uma espécie de ódio contra aquela nação e contra aquele povo. Aí eu fico imaginando aquele profeta um dia, na sua casa. Aí vem a palavra do Senhor até ele e diz assim, Jonas, eu tenho uma missão para você. E eu fico imaginando Jonas, é mesmo, Senhor? Que missão é? É para mim ir lá no Reino do Sul? É para mim ir no Reino do Norte? É para mim profetizar contra um rei? É para mim falar alguma coisa para alguém? Não, Jonas, eu quero que você faça uma viagem. Que viagem é essa, Senhor? Eu quero que você vá para Nínive. Já pensou? Já pensou se tem uma pessoa que você outrora odiava aquela pessoa, não falava com ela, e Deus chega para você hoje e diz, vai até aquela pessoa e prega para ela, porque eu quero salvar aquela vida. Só que antes aquela pessoa fez muita coisa que te desagradou, que te entristeceu, e agora Deus está enviando você para poder pregar para aquela pessoa. O que você faria? Iria ou fugiria? Seja sincero. Jonas tinha todos os motivos do mundo. E há quem diga, os historiadores, que o seu pai, profeta Amitai, foi enviado na mesma missão. Só que sabe o que os ninivitas fizeram com ele? Mataram ele. Aí imagina você ter que ir pregar agora para um povo uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento, para um povo que matou um componente da sua família. E Jonas sabia que se ele fosse, aquele povo iria se arrepender. Aí o que Jonas faz? Jonas, ele diz, eu estou fora. Ele pega, automaticamente aos olhos de quem está vendo, não aos olhos de Deus, Jonas ele pega e vai para o porto de Jope. Quando tem no porto de Jope, ele poderia pegar o navio para ir para Nínive. Só que ele decide fazer o oposto. Ele decide ir para Tarsis. Sabe qual é a distância de Nínive para Israel? Vamos botar aí cerca de 800 quilômetros.
Sabe onde ficava Tarsis? 4.000 quilômetros. Na Espanha. Ele foi para muito longe, não foi? Ele permitiu, ele quis ir para os confins da terra, fugir de diante da face de Deus, do que ele ter que cumprir aquela missão. Só que aí ele pega o navio, ele chega no porto de Jope, paga a passagem, entra no navio, e quando ele entra no navio, ele vai e embarca para poder ir para Tarsis. E a Bíblia é bem clara em dizer isso. Bem longe da face do Senhor. Só que tem um Deus lá em cima que está vendo tudo isso. Está vendo aquele profeta fujão. Está vendo aquele profeta que quis abortar a missão dele. E Deus vai permitindo ele ir até um certo ponto. Deixa eu abrir um parêntese aqui para poder dizer uma coisa para você. Tem pessoas, e principalmente você que está me ouvindo pela internet, Deus tem um projeto muito grande na sua vida. E você tem fugido desse projeto. Mas não fuja desse projeto, sabe por quê? Porque vai chegar o dia que Deus vai querer te usar. Deus vai querer usar você para poder resgatar o seu povo que está do outro lado, ou seja, que está no mundo. E Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus não quer usar a vida de A, Deus não quer usar a vida de B, Deus não quer usar a vida de C. Deus, Ele quer usar a sua vida como um canal de bênçãos para um povo que não quer nada com Ele. Aí me desmonta, dizer uma coisa aqui, rapidinho. Eu estou pregando aqui e me desmonta. Olha lá, uma coisinha lindinha dessa me olhando, ela estava me olhando assim e me desmonta. Me desmonta. Então, Jonas, ele vai e faz isso. Ele paga a passagem e vai não à terra de Nínive, mas ele vai para Tarsis. Quando ele chega no meio do oceano, sabe o que acontece, Richard? Vem uma conjunção de ventos, vem uma tempestade e o navio quase se quebra. De maneira com que os marinheiros daquele navio, eles começam numa tentativa desesperada de poder estabilizar o navio. Eles começam a lançar as comidas, os suprimentos de fora do navio. E olha que era uma viagem que era mais de um mês. E você, para viajar dentro de um navio mais de um mês, a primeira coisa que você precisa é de o quê? Água e comida, não é? Eles começaram a lançar essas coisas de fora do navio. Eu entendo o seguinte, que uma pessoa, quando ela está fora do propósito, quando ela está fora do projeto de Deus, ela não atrapalha somente ela, mas ela atrapalha também a vida de outros. Sabia? E Jonas, por ele estar longe do projeto, por ele estar longe daquilo que Deus queria para ele, ao invés de ser bênção na vida daqueles marinheiros, ele estava sendo maldição. Por quê? Porque aqueles homens agora, por causa daquele homem, daquele profeta fujão, eles estavam tendo que lançarem os seus suprimentos do lado de fora do mar. E com isso aquilo iria prejudicar eles. E Jonas, o que Jonas faz? Jonas está vendo isso? Os marinheiros se esforçando para poder estabilizar o navio, Renata? Não. Ele simplesmente entra para dentro do porão e dorme. De maneira com que a Bíblia chama ele aqui, no capítulo de número 1, verso 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tens dormente. Essa palavra dormente no original significa que ele estava num profundo sono, roncando. Num estado de sono profundo, Gabriel. Já pensou? A pessoa entra num estado de sono tão profundo que ela ronca, mas ela ronca alto. De maneira com que o mestre do navio entrou lá no porão e conseguiu encontrar ele. Através do ronco, o cara vai, acorda ele e diz assim, o que tens, dormente? Que tens, acorda, nos ajuda. Por quê? Porque a pessoa, quando ela não consegue se enquadrar no projeto de Deus, a pessoa, quando ela não quer, quando ela foge da chamada,
A primeira coisa que ela entra no sono da indolência. É como se ela estivesse no estágio de sono. As coisas vão acontecendo do lado de fora e ela não está vendo. E era isso que estava acontecendo com aquele homem. Pessoas estavam tendo que lançar os seus suprimentos do lado de fora do mar. Estava tendo percas. E aquele homem não estava vendo porque a cabeça dele estava muito ocupada com os seus problemas. E era simplesmente um dos seus problemas, naquele momento, o sono, dormir. Então, quando ele se levanta, ele vai até a parte de cima do navio, e quando ele chega lá, os marinheiros, depois de lançarem todas as suas coisas, vamos dizer assim, tentando estabilizar o navio, eles chegam a uma seguinte conclusão: alguma coisa está acontecendo, cada um aí clama ao seu Deus, vamos fazer o seguinte, vamos lançar sorte. E no que eles lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Aí, eles chegaram para Jonas e disseram assim para ele: declara-me quem és tu, o que estás fazendo aqui e de onde tu és. E Jonas pegou e disse assim: eu sou hebreu. Jonas agora vai contar a sua história. Olha, o problema não é com vocês. O problema sou eu. Já pensou? E eu gostei nisso em Jonas, sabe por quê? Porque a pessoa fazer uma autoanálise na sua vida e ver onde está o erro. Ele fez uma autoanálise na vida dele e viu: poxa, eu estou errando com Deus. Eu estou me sentindo em falta. Eu tenho que me revelar. Não, o meu erro está nisso aqui. Olha, o erro sou eu. Eu que sou rebelde, eu que sou desobediente. Eu que não estou indo para onde Deus quer que eu esteja. Mas para mim não tem mais jeito. E aí, a Bíblia diz que ele próprio chega para os homens daquele navio, para os marinheiros, Richard, e diz assim: já que o problema sou eu vou resolver o problema para vocês. Peguem e me lancem dentro do mar. O que eu aprendo com isso? Ele ainda não queria cumprir a missão. Ele preferiu morrer, Yuri, do que cumprir o chamado, do que cumprir a missão. Ele preferiu a morte do que isso, ele preferiu ser lançado ao mar. Imagina você no meio do oceano, chega para os homens do navio e diz: olha, o problema aqui sou eu. Faz o seguinte, eu vou até Tarso com vocês, eu vou me arrepender aqui, vou conversar com o Senhor e vocês me levam até Tarso, depois eu pego o navio e vou para Nínive. Fazia um voto com Deus ali, a tempestade iria parar, não iria? Eu creio que sim. Mas ele pega e diz assim: olha, já que o problema sou eu, faz o seguinte, eu não me arrependo não, eu prefiro morrer do que ir para lá, me lancem do lado de fora. Até que pegaram e lançaram Jonas do lado de fora do navio, no oceano. Automaticamente, aos olhos de Jonas, acabou. Ele ia se afogar ali, iria morrer, e a missão seria abortada. Mal sabia ele que Deus já estava providenciando uma embarcação para ele. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 2, capítulo de número 1, versículo de número 17. Jonas, capítulo de número 2, eu estou com o capítulo 2 na minha mente. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 17. Olha o que diz assim, ó. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Agora, para onde Jonas estava indo? Dentro das entranhas do peixe. Você acha que estava indo para Tarsis? Você acha que ele estava voltando para Israel? Ele estava indo para onde? Para algum lugar, aquele peixe estava levando ele, não estava? Estava levando ele para Nínive. Aí, o texto que nós lemos aqui na nossa palavra inicial,
Foi no capítulo de número 2. Olha o que Jonas agora faz dentro das entranhas daquele peixe. Olha o que ele ora. E Jonas orou ao seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Ou seja, eu conheço pessoas que têm que chegar a esse estágio, a esse momento, de ter que clamar a Deus. De dentro de uma situação que outrora ele não vê saída. Você acha que tinha saída humana para Jonas ali? Na mente dele acabou. Na mente dele está acabado. Os sucos gástricos daquele peixe vão o quê? Vão acabar com ele. Mas não era isso. Queria acontecer. Jonas agora, dentro das entranhas daquele peixe, ele faz uma oração, Antônio Carlos, evangelista Antônio Carlos. E ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Outra coisa eu aprendo, que quando nós entramos num estágio de angústia, que quando nós entramos num estágio em que a nossa alma está aflita, está desesperada, e a própria Bíblia diz que perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado. Quando nós entramos nesse projeto, nesse problema, quando nós clamamos a Ele com o coração aflito, Ele nos responde. Ele nos ouve, Ele nos responde. Jonas diz aqui, e Ele me respondeu. Mas respondeu por quê? Porque a angústia dele foi tão grande, ele diz aqui, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. E agora com esse clamor todo, Jonas está indo dentro do peixe. E aquele peixe vai parar em algum lugar. Eu gostaria de ler aqui o capítulo de número 2, versículo de número 10. Abra sua Bíblia, livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, versículo de número 10. Jonas, ele termina a sua oração. E quando Jonas termina a sua oração, a Bíblia vai nos dizer que falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas da terra. Dizer uma coisa para vocês. Sabe qual era o Deus dos assírios? Sabe qual era o Deus que os assírios cultuavam? Um Deus chamado Dagon. Dagon era um Deus, Renata, metade homem e metade peixe. Tem semelhança, não tem? Esse Deus chamado Dagon era um Deus metade homem, daqui do corpo para cima era homem, e do corpo para baixo era um peixe. Então Jonas agora, ele vai chegar com aquele grande peixe na enseada de Nínive. Aí você imagina, aquele peixe vai lá e vomita Jonas para fora. A sua mente está começando a imaginar que algo está acontecendo, não está? Que pessoas estão vendo tudo aquilo acontecendo, não está? Aí você imagina Deus pegando esse gancho do Deus que os assírios adoram, que é o Deus chamado Dagon, que é metade homem e metade peixe, e agora ele envia o seu profeta de dentro de um peixe, de dentro de uma baleia, vamos dizer assim. Esse peixe encalha no mar e ele vai e vomita Jonas. Jonas sai de dentro desse peixe, vamos dizer a baleia, e quando ele sai ali, eu acredito que ele todo cheio de gosma ali, tirando aquelas águas assim, algo assim de cima dele, ele sai e vai andando meio que na praia assim, apertando os olhos assim, e o povo... Rapaz, quem é esse? O cara saiu de dentro do peixe. Já viu aquelas histórias de pescador? Se o pescador me contasse uma história dessa, eu não ia acreditar, não. Que viu o homem sair de dentro da boca do peixe. Tu acreditaria? Seja sincero. Né? É meio complicado, não é? Uma baleia, vamos botar aí. Eu estou dizendo a baleia, mas não é a baleia. Mas vamos lá, a baleia vai, encalha na praia, aí ela... vomita, quando ela vomita, o camarada me sai de dentro da boca dela. Aí, quando ele vai e entra na cidade, aí ele olha mais ou menos assim, que você vai olhar, né? Até para você ter um panorama de onde você está.
Aí eu fico imaginando. E aí, Jonas, sabe para onde eu te levei? Nínive. Aí Deus chega para Jonas e Yuri agora e diz assim: Jonas, entra dentro da cidade e pregue aquilo que eu te disser. Sabe qual foi a mensagem que Deus deu para Jonas? Ainda 40 dias e essa cidade será submergida. Um tsunami vai vir e vai acabar com todo mundo. Imagina só. Aí você pega agora, bota sua mente para analisar. Os camaradas adoravam um deus chamado Dagon, que era metade homem e metade peixe. Aí me entra uma baleia, vomita o cara na praia, o cara me sai de dentro da baleia, começa a pregar na cidade e dizer, ainda 40 dias essa cidade será soterrada. Dizer uma coisa, acho que com a pregação dessa, com uma circunstância dessa, até o diabo ia crer. Não é? Imagina só, gente, seja sincero, não é? Olha o impacto que Jonas chegou em Nínive. Olha o impacto com que ele prega a sua mensagem agora. Ele começa a anunciar dentro da cidade, ainda 40 dias e essa cidade será soterrada. Ainda 40 dias essa cidade será, as águas vão vir sobre ela, vai acabar com tudo. Ainda 40 dias. Aí o povo fica olhando um para o outro, rapaz, quem é esse maluco que está falando essas coisas aí? Não, esse cara aí, ele chegou na praia e ele saiu da boca do peixe. Sabe o que aconteceu? Obrigado, Emerson. Sabe o que aconteceu? A notícia chegou no rei da cidade. No rei da cidade de Nínive, Sueli. Aí o rei proclamou um jejum de arrependimento. Toda a nação se arrependeu. O impacto da pregação de Jonas, para você ter uma ideia, Richard, Lili, Alcione, foi mais de 120 mil que se arrependeram. Mais de 120 mil pessoas, Yuri, que se arrependeram. E Jonas, quando vê que o rei proclama um jejum, e o jejum desse rei foi tão maluco, que o rei, acho que ele devia estar tão atormentado com isso, que ele colocou até os animais para fazerem jejum também. Nenhum animal comeu. Ninguém, ficou todo mundo em jejum, Alcione. Ninguém comeu. O rei proibiu até os animais de se alimentarem, vai ficar todo mundo em jejum. E eles se arrependeram. E quando eles se arrependem, Jonas fica irado, Yuri. Jonas fica irado. Ou seja, Jonas não queria que ele se arrependesse. Jonas não queria que ele se arrependesse. E aqui no capítulo de número 4, no capítulo de número 3, no versículo de número 10, olha o que diz assim, ó. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal. Está vendo aqui? Deus se arrependeu do mal. Outrora aquela nação que arrancava a cabeça, que rasgava ventre de mulheres grávidas, que fazia pirâmide com cabeças, que crucificava as pessoas de uma maneira horrível, que a maldade daquele povo já havia subido até aqui. Deus já estava por aqui com eles. Deus agora viu que eles se arrependeram daquele mal. Quando Deus vê que Jonas viu também, Jonas fica irado, e no capítulo de número 4, no verso 1, diz assim, ó, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Ele não queria a conversão daquele povo, Renato. Ele não queria. Aí Deus agora vai permitir que quando Jonas ele dorme, e aí uma planta, uma boboreira, faça sombra para ele, para sua árvore, a folha dela faça sombra para Jonas,
E Deus vai lá e envia um verme até aquela boboreira, e esse verme come aquela árvore toda. E aí, quando aquele verme come aquela árvore toda, que Jonas acorda, Jonas agora acorda irado, porque o sol bateu no rosto dele, não tinha mais a sombra da boboreira, agora o sol bate no rosto de Jonas, Jonas agora fica irado, e Jonas diz assim, ó, no versículo de número 10, então, capítulo de número 4, versículo de número 9, então disse Deus a Jonas, acaso razoáveis assim, que enfade por causa da boboreira? E ele disse, é justo que eu fique com raiva ao ponto de desejar a morte, sim, sim, Senhor. E disse o Senhor, tu tiveste compaixão da boboreira, de qual ela não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu. E não hei de ter compaixão da grande cidade Nínive, que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Qual é a lição que Deus está dando a ele aqui? Sabe o que é? A primeira coisa que eu aprendo, o pecado abomina Deus, não abomina? Mas Deus, Ele ama o pecador. O pecado aborrece. Qual é a mãe que, por mais que o filho seja um filho rebelde, ela não vai amá-lo? Assim também é o amor de Deus. O que Deus ele quer é que o ser humano se converta, se arrependa e se chegue diante dele. Por isso que Deus ele envia a sua palavra de salvação. Para quê? Para com que no dia do juízo, aquela pessoa não possa dizer, eu nunca ouvi a tua palavra. Eu nunca tive a oportunidade de me arrepender. Mas Deus, Ele envia a sua palavra. Deus, Ele envia a sua palavra sim. Então Deus não poderia nunca permitir que viesse um juízo tão grande e matasse mais de 120 mil homens antes de enviar uma palavra de salvação. Detalhe aqui, que Jonas não foi para pregar Jesus. Jonas foi para pregar Deus. E Deus, ele é o quê? Universal. Não é? Eu creio nisso, fielmente. Que, vamos supor que exista um povoado, uma tribo, que nunca ouviu falar no nome de Jesus. Mas se lá existe uma pessoa que creia no único Deus, mesmo nunca tendo ouvido o Evangelho, que ela tenha, e isso todo ser humano tem dentro dele, a lei, sabia disso? Todo ser humano ele tem impresso dentro dele a lei. O que é a lei? A lei é o código de ética de Deus. É aquilo que é certo e aquilo que é errado. Todo ser humano, por mais que ele nunca tenha ouvido o nome de Jesus, por mais que o Evangelho nunca tenha chego a ele tem isso dentro dele. Ele tem a consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Ele sabe que tirar uma vida é errado. Ele sabe que adultério é errado. Tem culturas em que o homem tem mais de uma mulher. Mas quando o homem, mesmo tendo mais de uma mulher, ele vai e toma a mulher do próximo, ele sabe que isso é errado. Ele sabe que isso é errado. Então, quando o homem ele tem dentro dele essa consciência de que existe um único Deus, e ele, crendo fielmente nesse Deus, decide viver uma vida honesta, uma vida ali, mesmo que pecando, ele consiga alcançar um mínimo de santidade. Se o Evangelho nunca chegou até essa pessoa é salva. Essa pessoa é salva. Então, quando Jonas, ele vai e prega na cidade de Nínive, o povo de Nínive se converte a Deus, faz um jejum, e Deus não permite que naquele momento o mal venha sobre a vida deles. Eu quero nesse momento pedir para a igreja se colocar de pé. Quero falar a você que me ouve pela internet, tá?
Você que ainda não professa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que está me ouvindo também do lado de fora dessa igreja, você que ainda não tem uma igreja, um lar espiritual, eu convido você a voltar para Cristo nessa noite. E nós vamos estar orando nesse momento. E você que está aqui dentro da igreja, que quer fazer o teu compromisso com Deus, eu não vou convidar você a vir aqui na frente, mas eu vou convidar você a fechar os seus olhos e fazer o seu compromisso com Deus. Vamos orar? Querido Deus, eterno, soberano e querido Pai. Senhor Jesus, nesse momento, Deus, o teu povo ouviu a tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, toma aqueles que nos ouvem, Senhor, do lado de fora da rua, toma aqueles que nos ouvem, Senhor, pela internet. Deus, abençoa, Pai, a vida, meu Senhor, de cada um, Deus. Eles possam, meu Senhor, te aceitarem, Deus, como único, exclusivo e eterno Salvador, Pai. E terem os seus nomes escritos no livro da vida, Pai. Vai de encontro, meu Senhor, a cada um deles, Pai. E abençoa, meu Senhor, a todos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.